Olá, amigos. 28 de outubro de 2021, 7 horas. Com muita alegria no coração, iniciando mais um dia em que temos a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, trabalhinho que fazemos diariamente a partir das 7 horas, para juntos orarmos, estudarmos, refletirmos e aplicarmos no nosso dia a dia o Evangelho de Jesus, essa verdadeira cartilha da felicidade em que nos propõe a crescer moralmente, a compreender melhor as pessoas, a lutar pela paz universal, pelo amai-vos uns aos outros, o que Jesus nos orienta há mais de 2000 anos. Então, Mestre Jesus, nós agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para aprender um pouquinho mais sobre a Tua doutrina. Nos abençoe, Senhor, para que possamos passar com clareza esses ensinamentos, que tanto bem faz para que possamos contribuir para o crescimento material e moral do planeta em que habitamos. Seja conosco, Senhor, e mais esse nosso bate-papo, que possamos, após terminar esse trabalho, possamos continuar com o propósito de ser útil, de unir uns aos outros, compreender aos outros, nossos irmãos perante Deus, e procurar a seguir os ensinamentos de Jesus. Nos dê essa força, Pai, para perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, para amar uns aos outros, para vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, para que criaturas falíveis que somos, nós pedimos forças para conseguir a não faltar com a caridade no dia de hoje, respeitando a tudo e a todos. Seja conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, esse é um convite que nós fazemos diariamente a todos que me acompanham nesse trabalho. É logo a partir das 7 horas a estar em contato com Deus, louvando a Deus por mais um dia e aprendendo a estudar o Evangelho e devagarinho, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa vontade, o nosso esforço, a colocar esses ensinamentos em prática, respeitando a tudo e a todos, procurando ser útil, procurando a compreensão, colocando no lugar do outro quando nós formos agir, quando nós formos pensar, quando nós formos falar, raciocinar antes para não cometer a falta de caridade com os nossos semelhantes. Então, é esta oportunidade que nós convidamos a todos a acompanhar esse trabalhinho que fazemos diariamente, o estudo do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. E fazemos esse trabalhinho literalmente. Nós vamos lendo e vamos explicando. E nós estamos no capítulo 1.
que trata-se do que Jesus falou: eu não vim destruir a lei. E nós estamos com uma mensagem no item 11, falando sobre Santo Agostinho, pelo Espírito Eratus, Paris, em 1863. Esse Espírito Eratus deu uma comunicação falando sobre Santo Agostinho, que de moço rico, moço ligado à matéria, foi chamado na própria reencarnação a mudar seus pensamentos materialistas para ser um grande propagador da doutrina cristã, que transformou do homem materialista para o homem cristão, já pensando na vida futura, que é a vida verdadeira após a morte do corpo. O nosso corpo morre e, através das reencarnações sucessivas, nós vamos crescendo moralmente, colaborando com o progresso material e colaborando com o progresso moral. Então, hoje, nós vamos ler uma nota no item 11, uma nota que é um comentário de Kardec, né, falando mais um pouquinho sobre Santo Agostinho. Então, é uma explicação que eu vou ler, tem alguns termos que nós procuramos e vai ficar gravado aí para nós depois fecharmos o texto, tá? Então, veja bem a nota de Kardec. Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou, como Jesus não veio destruir a lei, veio dar cumprimento à lei, né? Modificando as leis civis para a lei do amor, fora da matéria, né? E Santo Agostinho é a mesma coisa. Então ele pergunta: Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não, mas como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito. Muitas vezes nós não vemos com os olhos do Espírito, vemos só a matéria, vemos só a parte material, os prazeres mundanos, os prazeres do mundo. Quando toca em nós a parte espiritual, toca em nós o sentimento, a compaixão pelo sofrimento alheio, então nós passamos a enxergar diferentemente. Usamos da matéria, vamos colaborar com o progresso da Terra, progresso material, mas nós vamos preocupar em desprender das coisas materiais e progredir moralmente, crescendo espiritualmente, fazendo o bem, fazendo a caridade, fazendo a união das pessoas a praticar as virtudes que Jesus nos ensinou. Foi o que aconteceu com Paulo de Tarso, quando encontrou na estrada de Damasco. Jesus apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Santo Agostinho aconteceu a mesma coisa, chegou o momento em que a terra não falava mais nada para ele. Então aí ele falou: meu Deus, eu vou mudar, eu quero seguir o Senhor. E foi o que aconteceu. Então ele fala, então vamos lá. Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente não. Mas como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não via como um homem. Mudou, né? Sua alma liberta, entrevê novas claridades, enxerga de outra maneira, e compreende o que não compreendia antes na vida boêmia, na vida da matéria, na vida de moço.
o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras, né? Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido das palavras. Não falavam mais nada para ele a vida material, dos prazeres da terra, né? Sobre a terra, né, pensando nas coisas materiais, sobre a terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía da terra, né? Mas, quando uma nova luz se fez para ele, quando ele começou a enxergar as coisas espirituais do espírito acima da matéria, né, ele pôde julgá-la mais sensatamente, mais judiciosamente, que significa sensatamente, prudência. Quando ele começou a enxergar pelos olhos do Espírito, ele começou a enxergar mais com sensatez, mais com prudência. Já não falava nada para ele as coisas materiais. Ele cresceu espiritualmente na própria reencarnação. Não é? Foi assim que mudou. Foi assim que mudou de ideia sobre sua crença material, concernente aos espíritos incubos e sucubos. Espíritos incubos são espíritos trevosos, que chamavam de demônios, são espíritos das trevas, né? Espíritos incubos, demônios, espíritos trevosos que buscam mulheres nos sonhos para o sexo. Então, quando nós estamos envolvidos com a matéria só, nós arrumamos essas companhias de espíritos trevosos, que nos sonhos, no nosso pensamento, nossa sintonia está ligado ao sexo, à anarquia, aos prazeres do corpo, né? Então ele fala, espíritos incubos são espíritos trevosos que buscam mulheres nos sonhos para o sexo. Espíritos súcubos tomam forma feminina para atacar homens durante seus sonhos. Então, ele mudou da parte de orgia, estava ligado a esses espíritos. Como ele mudou, então ele começou já com expulsar essas ideias, né? Então, o que ele fala? Foi assim que mudou de ideia sobre a crença concernente aos espíritos íncubos e súcubos, sobre anátema, sobre a expulsão que havia lançado contra a teoria antípodas, né? Teoria dos antípodas é que ele se encontra em lugar oposto. Então, ele se encontrava no lugar oposto à vida espiritual. Aí foi tocado, mudou de ideia. Não é? Então, é isso. Então, ele fala, né? Aqui. Então, Santo Agostinho vem depois destruir aquilo que edificou? Seguramente que não. Mas como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito, o que não via como homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Sobre a terra julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía. Então, todos têm uma hora de transformar, né? Mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-la mais judicialmente, com mais prudência, mais sensatamente. Foi assim que
mudou de ideia, foi assim que mudou de ideia, sobre sua crença concernente aos espíritos íncubos e súcubos, espíritos ligados ao sexo, né? Sobre o anátema, a expulsão que havia lançado contra a teoria dos antípodas, que pensava ao contrário, né? Lugar oposto. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pôde ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente do que quando vivo, sem deixar de ser apóstolo cristão. Então, agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pôde ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente do que quando vivo, sem deixar de ser apóstolo cristão. Pôde, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo. Então, como o espírito desencarnado, começou a propagar o espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando-o hoje, não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Ele colabora muito com as mensagens que ele coloca aqui sobre o Espiritismo, né? Assim ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga, igual. Né? Então, é essa a nota que fala dos espíritos que mudam, tem outra ideia sobre a vida na Terra. Muitas vezes, alguns transformam-se, seu modo de pensar, seu modo de agir, na própria reencarnação. E outros, quando voltam para o plano espiritual, muitas vezes conseguem trabalhar no plano espiritual, a se engajar com outros espíritos, como fez André Luiz, como fez Emmanuel, né? Os espíritos, André Luiz cresceu bastante em termos espirituais, trabalhando no plano espiritual, e nos deixou obras aí, a coleção André Luiz fala sobre a vida espiritual. Então, é essa transformação que nós buscamos no Evangelho de Jesus e no Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião. Então, nós temos um compromisso quando reencarnamos aqui na Terra. Todos nós temos uma função. Todos nós somos responsáveis pelo progresso material, pelo progresso espiritual. Mas cada um está num nível evolutivo. Então, o importante é cair a ficha, como caiu para esses espíritos, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, tiveram a oportunidade de virar o jogo, de aderir à simplicidade, à humildade, ao amor. E quando nós propomos a isso, essa mudança, nós temos que exercer a coragem da fé, porque o mundo vai bater na nossa cara. Nós vamos ser chamados de fanáticos.
Vamos ser desprezados pelos materialistas. Mas aí precisamos ter a coragem da fé. E saber separar o que é matéria, o que é coisa do espírito, do espírito. Então, bendito seja nós que já optamos a estudar o Evangelho e começar a fazer a nossa mudança, a combater em nós os impulsos inferiores, a combater em nós a hipocrisia, o tirar proveito da nossa situação de mando, de posição social, e procurar as coisas simples. Procurar ser humildes. E humildade é realmente aceitar as pessoas como são, com educação, com respeito, não querendo impor a ninguém. Então, nós enfrentamos as dificuldades quando nós propomos a mudar. Assim como o alpinista, quanto mais ele tenta chegar no cume, ele encontra dificuldades. Precisa de mais equipamento para atingir seus objetivos, senão descamba. E quem procura a transformação moral, quem procura o caminho da porta estreita, desligando dos prazeres mundanos, vai encontrar dificuldade, porque ainda na terra prevalece o mal. Então, nós precisamos, através do estudo, da ponderação das nossas atitudes, dos nossos atos, do nosso caráter, a começar a vivenciar um pouco da doutrina de Jesus no nosso dia a dia. Que realmente é o que o mundo está precisando. De amor, de paz, de união, de fraternidade, de caridade, de solidariedade. E através das orações, rogar a Deus, que não desampara nunca, para que nós possamos, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras, ser um pouco mais humano, mais caridosos, fazer o nosso trabalho, os nossos deveres com muito amor, fazer o melhor das nossas atividades. E fazer o bem, ser útil, com trabalhos remunerados ou não. Então é isso que nós vamos aproveitando a nossa presente reencarnação, a não julgar, e nós julgamos. A não criticar, e nós criticamos. Mas temos que dar tempo a tempo
porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, a coragem da fé é isso. É nós orarmos, vigiarmos, e as nossas atitudes ser de pessoa digna de um cristão, de fugir da fofoca. A fofoca é falar de uma pessoa ausente quando ela está ausente. A ciência social diz que fofoca é falar de uma pessoa ausente, mesmo que seja coisas boas. Mas nós precisamos ver que a fofoca geralmente é falar de pessoas, das atitudes ruins das pessoas, críticas destrutivas das pessoas. Então é esse exercício que nós vamos fazendo. De quando falarmos em criticar um irmão, nós colocar na posição dele. E lembrar do que Jesus nos disse. Você olha o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que tem no seu. Então, quando falamos de alguém, nós estamos falando de nós mesmos. Então, é devagar, como diz o nosso querido cantor Martim da Vila, devagar, devagarinho. Precisamos ter alto amor conosco. E combater o orgulho, a inveja, os ciúmes. Aí nós passaremos a ser criaturas felizes. Porque vamos fazer o bem pelo bem. Olhar por cima, sem criticar. Isso nós conseguimos através dos nossos comportamentos, que Jesus nos fala: olhai, orai e vigiai. Olhar à nossa volta. O planeta em que nos encontramos, ele é lindo. Existe o controle universal das coisas pelo nosso Pai Maior. Então, o mundo em que encontramos é maravilhoso. Existe uma organização divina fabulosa e os homens que destroem pelo seu livre-arbítrio, pela sua ganância, pelo seu pé fincado na terra. Então, a doutrina espírita nos esclarece, nos consola, para que possamos pensar por cima e ir combatendo essas doenças da alma que está inserido em nós, que é o orgulho, que é o egoísmo, que é a maledicência, que é a crítica destrutiva. Mas nós conseguimos, ao esse exercício de ver as pessoas, as qualidades das pessoas, nós vamos aos poucos pegando confiança nas pessoas. E as pessoas confiando em nós. É onde nós começamos o treino do amai-vos uns aos outros. Então, meus amigos, estamos encerrando mais um estudo do Evangelho esta manhã.
E vamos fazer as nossas vibrações para ter um dia alegre, feliz e vibrar por todos nós aqui reencarnados no planeta Terra. Vibrar pela paz mundial, vibrar para as famílias, vibrar para que possamos compreender melhor uns aos outros e possamos ser educados, respeitosos, aceitar as pessoas como são. É o que nós vibramos, Senhor. E pedimos por nós mesmos, criaturas falíveis, em crescimento. Somos crianças que crescem. Pedimos ao nosso anjo guardião para que possamos não virar as costas para ele e passar um dia com a simplicidade do coração. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade e que nos abençoe para que possamos crescer com os teus ensinamentos, aprender a amar uns aos outros. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem. Só começa a fazer a prece, nós já começamos a sentir a aproximação dos espíritos que nos carregam no colo para unirmos os nossos corações, os nossos pensamentos no amor, na união e na paz. Muito gratificante. Nós ficamos em êxtase quando fazemos esse trabalho. Obrigado a todos que nos assistem e eu desejo um grande abraço para que juntos, no coração e no pensamento, vamos vencer as nossas dificuldades do dia a dia, com fé em Deus, em Jesus, nos nossos guias, amigos, parentes queridos, que velam por nós. E do plano espiritual, vêm os recadinhos para nós não esmorecer na luta do bem pelo bem. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até amanhã.